Hoje vamos falar de Taesa no quadro Analisando Dividendos. Como é que funciona esse quadro? É um quadro das antigas aqui no meu canal. A gente pega as empresas que vocês botam nos comentários e analisa os dividendos delas seguindo 5 critérios. Vamos analisar hoje Taesa. Eu convidei aqui o João Daronco para vir me ajudar a fazer esse quadro, mas antes de passar a palavra para o João, já dá o joinha no vídeo e bota nos comentários qual a próxima empresa que você quer que eu traga nesse quadro maravilhoso. Tudo bom, João? Fala, Thiago, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a Puro Sangue Transmissão dentro do setor elétrico, a Taesa. Beleza. Então vamos lá direto para o primeiro critério, João. O primeiro critério é o Dividend Yield. E como que é a forma que a gente avalia essa primeira estrela? Pega o dividendo dos últimos 12 meses, compara com a média da bolsa e se a empresa tiver com um dividendo maior, é uma estrela. Se tiver com um dividendo menor, é 0. Como é que tá a Taesa, João? Hoje a Taesa está com um dividend yield de 6,16%, que é acima da média da Bolsa Brasileira, que gira em torno de 3 a 4% atualmente, e também acima dos pares dela no setor elétrico. Então ela tem um yield bastante interessante nesse critério. A minha avaliação, ela leva 1 estrela de 1. Beleza, eu concordo com você. No primeiro critério, 1 estrela de 1. Lembrando que no final do vídeo, a gente ainda vai no plano forecast aqui do Status Invest, na máquina, e vamos ver o que os analistas estão projetando de Taesa. Eu vejo muita gente cometendo o erro de pensar que o dividendo dos últimos 12 meses vai se repetir. Será que as pessoas estão cometendo esse erro na Taesa? É o que a gente vai ver. João, vamos para o segundo critério aqui, que é Dividend Payout. O que é isso? Ótimo. O payout, ele relaciona quanto que a empresa obteve de lucro e quanto desse lucro foi distribuído. O payout, em geral, ele é um percentual do lucro líquido, um percentual que, se a gente tiver um percentual, por exemplo, de 50%, ela distribuiu 50% do que lucrou. Se ele tem um payout de 100%, significa que distribuiu tudo que lucrou. Acima de 100%, ela está distribuindo mais do que ela lucrou no ano. Quando a gente pega a Taesa, a gente vê que a média do payout dela é algo como 84%. Atualmente está em 87%, até acima da média. E nos últimos anos foi próximo desse valor, variando entre 60% e 80%, Thiago. Beleza, então nesse segundo critério, como ela distribui menos do que lucra, merece mais 1 estrela. Um fator de atenção que as pessoas têm que ter é que uma empresa de transmissão, ela tem um contrato de concessão que tem começo, meio e fim. Geralmente ali por volta de 30 anos. Se a empresa está distribuindo tudo que lucra, em algum momento ela vai ficar sem concessões. Então é importante que as pessoas tenham em mente que distribuir menos do que a totalidade ainda pode significar que a empresa em algum momento vai deixar de crescer e, quem sabe, até diminuir. Então você que investe em empresas de concessão, você tem que ter isso em mente. A concessão tem começo, meio e fim. Como é que fica a empresa depois do final da concessão? Se ela não entrar em novas concessões, ela vai deixar de pagar dividendos. Então é importante que a empresa retenha parte dos dividendos para entrar em novas concessões, obviamente, concessões boas. Se a empresa entra em concessões pagando caro, fazendo maus negócios, não vai ser bom para o acionista. E João, vamos lá para o terceiro critério. Ótimo. O terceiro critério, ele correlaciona o crescimento dos dividendos ao longo do tempo. Então, se a empresa ela consegue ter um crescimento desse lucro líquido e consegue de forma consistente distribuir mais para o seu acionista, ela ganha 1 estrela. Se ela não tem essa consistência ao longo do tempo, se ela não tem esse crescimento ao longo do tempo, 0 estrelas. E quando a gente pega a Taesa e analisa a Taesa, a gente vê que tivemos um crescimento significativo do lucro líquido nos últimos anos, principalmente em 2020 e 2021, por questão relacionada a reajustes tarifários, etc. A partir de então, a gente teve uma queda também já esperada. Então, acaba que a gente tem um crescimento, sim, ao longo do tempo para a Taesa, considero um crescimento significativo. Teve uma queda a partir de 2021, 2021, por questões não recorrentes. Então, na minha visão, daria 1 estrela para a Taesa nesse aspecto, reforçando o ponto das concessões. É uma empresa que tem concessões para vencer próximo de 2030, então o investidor tem que estar ciente disso para investir na empresa. Com essa ressalva, daria 1 estrela. Vou discordar amigavelmente de você. Não é porque a gente discorda que a gente não pode ser amigo, né, João? Vamos lá. Por que eu vou discordar de você? 2020, 2021, os resultados da empresa foram puxados por efeitos não recorrentes, como você bem falou. Se a gente tirar 2021 da amostra, você vai ver que o lucro lá de 22, 20 e principalmente 23
foi até parecido ali com 14, 15, 16, 17, 18, 19. A empresa não tem crescido tanto se você excluir esse 20 e 21. Eu vou dar meio, tá? Eu daria 0 se ela estivesse decrescendo e, na minha opinião, ela não está crescendo tanto não. Então, eu vou dar meia estrela, porque se a gente comparar o lucro de 2023 com os anos de 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, a gente vai ver que a empresa não tem tanto crescimento assim. Portanto, eu vou dar meio. Ótimo. Podemos partir para o quarto critério, que é endividamento, e aqui podemos abrir uma discussão bem interessante, tá? E aí a gente pode olhar 2 indicadores para isso, né? Tanto dívida líquida patrimônio líquido, quanto dívida líquida EBITDA. Quando a gente pega o indicador dívida líquida EBITDA, a gente está falando de uma alavancagem de 5,4 vezes EBITDA, que é um patamar bastante elevado, cresceu nos últimos anos, como a gente pode ver nesse gráfico, tá? E está bem acima do que a média do seu setor. Quando a gente pega a média do setor, a gente está falando de 2,4 vezes alavancado o EBITDA, a Taesa 5,4, mais do que o dobro do que o seu setor. E esse é um risco para o investidor que busca dividendo, porque o fluxo de caixa futuro gerado, ele pode ser direcionado para o pagamento de dívida e não necessariamente para o pagamento de dividendo como foi no passado. Então, na minha visão, a gente até pode discutir aqui qual que é a sua visão, Thiago, mas na minha visão eu sou um pouco mais criterioso em relação ao endividamento, porque realmente pode prejudicar o futuro da empresa se ele fugir do controle, e por isso eu daria 0 estrelas nesse aspecto, por entender que ela está bem mais alavancada do que a média do seu setor, e isso pode prejudicar no futuro. Portanto, é uma empresa que tem muitas peculiaridades na sua contabilidade. Ainda que a gente fizesse esse ajuste, seguindo a sugestão da empresa, que eu acho que são considerações justas, ainda é um endividamento bem acima da média do setor elétrico, e portanto aqui eu vou dar 0. Tá? Vou dar 0, eu acho que é um endividamento um pouco mais alto. De todas as empresas que a gente pegou até hoje aqui nesse quadro, foi a empresa mais endividada em relação à dívida e, portanto, tem que ser uma nota condizente por ter a pior nota daqui. Então, eu vou dar 0 no critério de endividamento, tá bom? O último critério a ser avaliado é a questão da volatilidade desses dividendos, né? Se eles são voláteis ou não ao longo do tempo. A gente pode até ver aqui, utilizando o Status Invest, e a gente não tem uma volatilidade tão elevada, exceto nos anos que a gente teve eventos não recorrentes, ligados a reajuste, GPM, etc., que foram na pandemia, 2020 e 2021. Então, no meu entendimento, são dividendos bem tranquilos, bem previsíveis, muito por conta do segmento de atuação da empresa, que é o transmissão. Aqui eu daria 1 estrela para a Taesa. Eu vou dar 1 estrela também e eu vou justificar meu voto. Quando a gente estava analisando o crescimento dos dividendos, eu tirei da análise 2021 por conta dos eventos não recorrentes que aconteceram naquele ano. E, portanto, eu não via crescimento e dei uma nota até menor. Aqui, eu acho que é justo também, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vamos tirar 20 e 21? Porque se eu colocasse na análise de volatilidade de dividendos o ano de 20 e 21, a gente vai ver uma queda significativa e aqui eu deveria dar um desconto nas estrelas. Como eu tirei 20 e 21 lá, eu acredito que é importante tirar 20 e 21 aqui. E na hora que a gente tirar 20 e 21, a gente vai ver uma estabilidade muito grande dos dividendos. Um dividendo muito linear ao longo do tempo se a gente excluir esses anos. Portanto, eu vou dar 1 estrela para Taesa aqui, tá bom? Portanto, nas minhas contas aqui, a Taesa tem 3,5 estrelas. João, que nem a gente prometeu, vamos lá. O que os analistas estão projetando para os dividendos de Taesa para os próximos anos? Até interessante, né, Thiago, quando a gente utiliza essa ferramenta do módulo Forecast, que basicamente ela compila a opinião dos analistas, e até, se você quiser acompanhar mais, tem várias coisas interessantes, como preço-alvo, avaliação dos analistas, etc. Aqui a gente pode adentrar um pouquinho sobre dividendos. Os investidores, os analistas de mercado entendem que o dividendo da Taesa deve crescer nos próximos anos, chegando ao patamar de 8,4% a 9,7% em 2025, tá? Então, devemos ter crescimento desses dividendos nos próximos anos. E hoje eu acordei generoso com vocês que acompanharam o vídeo até o final. Eu vou dar 30 dias do plano Forecast, que eu acesso recorrentemente, acesso quase todos os dias, é a funcionalidade do Status Invest que eu mais uso.
Vou dar 30 dias grátis para você, vou botar o link aqui na descrição. Demora menos de 1 minuto, vocês vão ter ali acesso durante 30 dias à melhor ferramenta de análise do mercado, que é o Status Invest, Plano Forecast. Você usa bastante Forecast, João? Muito, todo dia, basicamente. Beleza, e você também vai ter a mesma ferramenta que eu e o João temos aqui no departamento de análise. Você vai ter por 30 dias grátis, só botar aqui na descrição. João, mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até o final, dá um joinha e bota também aqui nos comentários qual a próxima empresa que você quer que a gente analise neste programa. Beijo grande.